Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dessa noite, a mais um encontro, esses encontros semanais que nós temos aos sábados, que Jesus possa nos envolver. Rogamos sempre o amparo do alto, do mais alto, rogando a Deus nosso Pai que nos envie os bons espíritos para nos instruir, a nos orientar, Senhor, nos estudos de hoje, que possamos ser amparados, ser acolhidos, Senhor. Que o nosso irmão Wellington Gonçalves ele possa ser amparado pelos espíritos superiores, ele possa trazer para a nossa noite de hoje uma reflexão para que possamos caminhar nesses nossos dias tão turbulentos ainda que nós em nosso planeta, em nosso dia a dia, Senhor. Que as reflexões de hoje possam ser úteis para todos nós, aqui encarnados e desencarnados, Senhor. Rogo sempre, Pai, o amparo de todos. E fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos dar início, Senhor, a mais um estudo. Marcos, meu amigo, fique à vontade, por favor. E logo em seguida, o Wellington fará a nossa explanação. Fique à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Mais uma vez, bom dia e boa noite aí para todos que foram chegando. É do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 10, muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. E Kardec, então, comenta: essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além de o Evangelho que o contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância. Não pode desculpar-se nem com a falta de instrução,
nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem no coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis, caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou as escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um cisco no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por este outro preceito, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito têm recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se não há alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, passando aqui ao Wellington, a Gratidão, palavra. Marcos. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Posso fazer uma pequena introdução sua, meu amigo? O nosso convidado de hoje é, é conselheiro espírita da unificação deste sábado, né? É o Wellington Gonçalves. Ele é conselheiro da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, é diretor social e trabalhador do Centro Espírita e expositor espírita Discípulo de Jesus, de Campo Grande, Mato Grosso, né? É expositor espírita e facilitador de estudo das obras de André Luiz e de curso de oratória. É juiz de trabalho, membro da Associação Brasileira do Magistrados Espírita, Abraham, né? Se eu falei alguma coisa errada, me conserte, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Só Mato Grosso do Sul, Henrique. Perdão. Fique à vontade, meu amigo. A palavra é com você. Todo mundo aqui, quando fala assim de Mato Grosso, aí o pessoal fala em Curo, do Sul. Mas é isso. Bom dia, gente. Boa noite para quem é boa noite, né? Uma alegria enorme estar com vocês aqui. Pela segunda vez, né? O convite do nosso amigo Henrique. Sempre muito bom essas trocas, essas permutas, né? Com irmãos de vários lugares, né? Do Brasil e do Japão, né? E de outros lugares também, né, Henrique? Temos Eu a vou, Europa. sim, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, até para a gente facilitar o nosso estudo, apesar da leitura que foi feita pelo Marcos, para a gente sintonizar melhor aí com o texto. Então, essa parte, né, muito se pedirá àquele que muito recebeu, está no capítulo 18, como nós vimos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nesse capítulo, a abertura dele é com a parábola das bodas, né, do festim das bodas. Aquele pai
que vai celebrar, né, as bodas do filho, e manda convidar diversas pessoas, né, e essas pessoas recusam os convites, e algumas delas até matam os enviados do rei. É uma linguagem simbólica, como a gente sabe, se referindo aos vários convites, né, que foram feitos por Deus, né, para que nós, seus filhos, em diversas partes do mundo, tivéssemos conhecimento dos seus ensinos. Nessa primeira parte, quando nós vimos aqui a referência sobre o ensino dos espíritos, e que ele não mais é circunscrito, isso é interessante, né? Quando nós tivemos a primeira revelação com Moisés, né, há cerca de 1.500 anos antes de Jesus, depois veio o próprio mestre fazer esse convite. Antes deles, tantos profetas vieram trazer esses ensinamentos sobre o reino dos céus. E esse ensinamento circunscrito, como a gente sabe, em relação aos judeus, era o considerado povo escolhido, né? Ele tinha uma razão de ser, porque era o único povo monoteísta à época. Então, Jesus veio entre esse povo porque ele precisava de uma base. E essa base tinha que ser o Deus único. Então, esse ensinamento a respeito do Deus único, ele foi muito bem sedimentado desde Moisés e foi confirmado por Jesus. E Jesus, ao trazer os seus ensinos, ele precisaria de uma base, de um alicerce, né, que seria justamente a ideia do Deus único. É como a gente, quando vai construir uma casa. Primeiro a gente faz o alicerce, não é verdade? Depois do alicerce, nós construímos as paredes, e depois das paredes prontas, nós colocamos o telhado. Então, nós temos nesse alicerce a ideia do Deus único, trazido por Moisés e depois confirmado por Jesus, justamente o alicerce. E depois Jesus ergueu as paredes dessa construção, e é a segunda revelação, né? Em Moisés a primeira, Jesus a segunda, e depois veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, o Consolador, que foi justamente fazer a cobertura dessa construção. Então, essa grande construção, né, que iniciou lá com Moisés, há cerca de 3.500 anos, era um ensinamento, eram informações que eram circunscritas, limitadas ao povo judeu, né? Então, depois, o ensino dos espíritos, ele já tomou uma proporção muito maior, né? Uma abrangência que ganhou o mundo. A gente vê lá no início também, na época de Jesus, e um pouco após o trabalho dos apóstolos, especialmente o trabalho do apóstolo Paulo, foi justamente ampliar o conhecimento desses ensinos de Jesus para os gentios, ou seja, para os povos não judeus. Então, com os espíritos, a gente vê, por exemplo, a própria codificação. Perdão. Na codificação, nós temos, por exemplo, as informações que foram reunidas por Kardec, elas vieram de médiuns de várias partes do mundo. Então, justamente isso, né? Aí veio para nós um princípio importante, que é o princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse ensino, que não é mais circunscrito, limitado, como foi lá na primeira e na segunda revelação, nós temos que ele abrange a todos. Olha, letrados e iletrados. Não pode alegar, eu não tenho instrução para conhecer. Ele vai obter esse ensino, essas informações, através de várias formas. Não só pela escrita, mas pela fala. Crentes e incrédulos, cristãos ou não, a gente vê que esses ensinos dos espíritos também, eles abrangem todas as religiões. Aquela pergunta que foi feita a Kardec, se um dia
todas as pessoas seriam espíritas, ele respondeu que não, mas que o ensino dos espíritos permeariam todas as religiões. Então, isso é importante, né? Porque a gente vê hoje em dia pessoas que são protestantes, pessoas que são católicas, falando com naturalidade sobre reencarnação, sobre a vida após a morte, né? Então, é justamente isso, né? Essa abrangência muito maior, né? Então, essa comunicação dos espíritos ela vai atingir todos os lugares, todas as partes, todas as pessoas. Então, esse é um ponto muito importante a respeito da vinda aí do Consolador. Quando ele fala também que nós podemos receber diretamente ou através de outrem, nós não podemos mais pretextar ignorância. Então, muitas pessoas falam assim, eu não sabia, mas as informações estão aí de todas as formas, por todos os meios. E vejam, algumas pessoas também dizem assim, eu não entendi aquela passagem do ensino de Jesus. Por exemplo, essa primeira que o Marcos leu, ou aquela do festim das bodas, tem pessoas que ficam perplexas, né, com aquelas alegorias. Mas com o ensino dos espíritos, é um ensino muito claro, uma linguagem simples, direta, objetiva, como é a linguagem dos espíritos superiores. E a gente vê que, dessa forma também, nós não podemos mais alegar ignorância em relação a isso. Quando ele coloca para nós também que essas máximas, né, elas têm o intuito, né, de nos trazer esclarecimentos, de nos trazer informações tão importantes, né, nós não podemos também só ficar no aspecto admirativo. A gente vê essas informações e fala assim, poxa, que lição bonita, né? Que lição, né, fantástica, mas não passamos disso, né? Essas lições, elas são de modo, como ele coloca ali, de nos tornar menos vão, ou seja, aquela pessoa que é frívola, aquela pessoa que é fútil. O ensino dos espíritos, eles vêm modificar a nossa maneira de ser, a nossa estrutura mental. Se ele também não trabalha o nosso orgulho, o nosso egoísmo, veja que esses dois defeitos, esses dois vícios, Jesus já os combatia. E ele dizia que são as duas chagas mais difíceis de serem erradicadas, né? O orgulho e o egoísmo. E se nós também, através do ensino dos Espíritos, que veio trazer de uma maneira muito clara, se a gente não torna menos orgulhoso e menos egoísta, então nós estamos somente olhando essa doutrina, admirando, mas ela não está tocando os nossos corações. E também se ela não trabalha em nós a questão do apego aos bens materiais. Nós sabemos que os bens materiais, eles são apenas uma concessão divina, um empréstimo. Nós estamos usando eles aqui por um período limitado, depois vamos ter que devolver, né? Já se sabe que o caixão não tem gaveta, né? Às vezes a pessoa vai pensar, bom, eu vou acumular esses bens, vou guardar. Como os antigos egípcios, né? Eles depositavam lá as suas joias, depositavam alimentos, porque pensavam que eles iam precisar deles do outro lado da vida. Então, esses ensinos também, como ele frisa ali por final, ele tem que nos tornar pessoas melhores, pessoas mais caridosas, pessoas mais bondosas, que saibam conviver com o próximo de uma maneira boa, né? Então, se nós sabemos tudo isso, mas não aproveitamos, seremos mais culpados. Por quê? Nós recebemos muitas informações, muitas verdades, e não as aplicamos em nossas vidas. E quando ele fala aqui dos médiuns, né, então, por exemplo, nós, né, se temos a faculdade mediúnica, nós podemos receber essas belas informações diretamente, pessoalmente, ou se nós não o obtivermos diretamente, mas através de outrem, e mesmo assim nós persistirmos no mal, aí, como ele coloca, nós estamos escrevendo a nossa própria condenação. Ou seja, nós tivemos contato com os espíritos,
eles ditaram, escreveram através da nossa mão ou falaram através da nossa boca, e nós, mesmo assim, não aplicamos esses ensinos, aí a situação se torna muito mais difícil. Humberto de Campos, ele nos traz uma lição muito interessante, que tinha um determinado grupo espírita. Esse grupo espírita, como às vezes, de uma maneira assim, invigilante acontece em alguns meios espíritas, as pessoas começaram a ter contendas, né? Dificuldades, muitas questões que não eram muito cristãs, vamos dizer assim, né? Então começaram o disse que me disse, aquelas questões de implicância com um, com o outro, aquelas situações que muitas vezes é fruto da nossa própria imperfeição e fruto também das influenciações espirituais de natureza inferior. Quando isso aconteceu, essa situação estava se agravando de tal modo que a espiritualidade resolveu trazer um mentor, né, de alta evolução para passar uma mensagem direta para para aquele grupo, para aquelas pessoas. Então, eles escolheram um dos médiuns do grupo, que era mais, vamos dizer assim, apto para receber aquela informação do benfeitor, e o benfeitor chegou, levou aquela lição com muito amor, com muita propriedade, falando dos perigos que as intrigas, a malquerência gera dentro do núcleo espírita, dentro do núcleo de oração. Então, aquelas pessoas, após o término da reunião, eles disseram assim, nossa, mas que mensagem importante, né? Mas ela se aplica ao fulano, ela se aplica ao ciclano, pessoas que estavam fora daquele grupo, menos para eles próprios. Eles poderiam ter colocado, né, a carapuça e não o fizeram, né? Então, é essa partezinha final, mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais. Então a gente vê a lição e fala assim, poxa, fulano hoje deveria estar aqui para receber essa lição. Como essa lição seria importante para ele? Mas vejam, o médium que recebe a informação, seja através da psicofonia, seja através da escrita, é a ele, em primeiro lugar, que aquela mensagem é dirigida. Então, nós devemos buscar aplicá-la a nós próprios, e não procurar pessoas para identificar como aquele ensino, como seja necessário para ela. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós recebemos, nós como médiuns, nós que estamos em contato com a doutrina espírita, nós que temos aí em mãos uma infinidade de obras, só pelas mãos de Chico Xavier, mais de 400 livros. Ou seja, essas informações tão importantes que chegaram até nós, nós devemos procurar aplicá-las às nossas próprias vidas, e não a outrem. E quando ele fala que se fossem cegos, não teríais pecado, ou seja, aquelas informações que chegaram com tantas luzes para nós, né, elas foram destinadas para abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações. Então, se nós, apesar dessas luzes, apesar dessas informações tão importantes, tão boas, tão iluminativas, e nós não nos tornamos melhores, nós somos semelhantes àqueles fariseus da época de Jesus, né? E Jesus, a respeito dos fariseus, ele dizia assim, que eram pessoas muito instruídas, muito bem postas na sociedade, pessoas muito inteligentes, mas Jesus, ao se referir a eles, dizia assim, que eram túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou seja, eles tinham apenas a aparência da pureza, mas na verdade não eram. Então nós não podemos ser assim, né? Se formos, mais culpados seremos, porque não poderemos alegar ignorância. E vejam, né, quando a gente fala dos fariseus, a gente fala assim, eles estavam lá na época de Jesus. Não, os fariseus estão reencarnados hoje. Por que não? Eles são espíritos em evolução, estavam na época de Jesus, e os fariseus nós vamos encontrá-los
no meio católico, no meio protestante e, por que não, no meio espírita. Então, no nosso meio também, nós temos muitos fariseus reencarnados. Ainda bem, né? Porque nós estamos nesse aprendizado tão importante e revivendo as lições de Jesus sob um prisma mais amplo, ou seja, diferente da época de Jesus, que era uma linguagem simbólica, figurada, e hoje nós temos uma linguagem direta e objetiva. Então, aos espíritas, né, que muito será pedido, porque muito também tem recebido. Então, esse é o ponto, né, que a lição de hoje, ela vem nos falar, né? E o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, que ótimo, mas também nós temos que fazer a nossa parte. E ele coloca ali no final, pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E a gente vê lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o ensino dos Espíritos ele é progressivo, desde da época de Kardec até os nossos dias. Quantos aprendizados nós temos recebido? E nós temos que aproveitar esses ensinos para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Que bom que assim é, né? Então, muito será pedido a nós, espíritas, sim, porque também muito temos recebido. E se nós recebemos muito, é de modo também a nos elevar, nos fazer pessoas melhores, nos fazer pessoas mais conscientes. Então, isso é muito bom, muito positivo. Mas quando a gente vê a lição, a gente interpreta a lição aplicada a nós. Todos esses ensinos que chegam através dos espíritos, através das obras codificadas, eles são direcionados a nós. Então, o que nós estamos fazendo com esses ensinos, trabalhando o nosso interior para nos tornarmos pessoas melhores? Bom, esse é o ponto que nós analisamos até aqui. Mas existe um outro aspecto também muito importante da lição. Se nós recebemos essas informações, o que nós estamos fazendo com elas? Ou seja, esse aproveitamento que nós estamos tendo, que é individual, cada um de nós tem o seu aproveitamento, mas o que nós estamos fazendo com esse ensino maravilhoso que nos foi entregue? Então, é nesse aspecto que nós buscamos aqui uma lição de Humberto de Campos, né, o nosso irmão X, no livro Cartas e Crônicas, Espiritismo e Divulgação. E ele nos fala o seguinte, que tinha um advogado, né, chamado Joaquim Mota, e esse advogado era um advogado famoso, ele era espírita, mas ele era espírita ao seu modo. Ele não falava de religião com ninguém, não falava de espiritismo com ninguém. Ele guardava os ensinos para si. Ele dizia assim, é uma questão de foro íntimo. Então, eu não vou violentar as consciências das pessoas falando sobre esses ensinos. Lá no escritório dele, tinha uma estante com muitos livros, né? Livros de direito, livros de literatura de todos os tempos, né? Eram obras muito preciosas, mas os livros espíritas, eles não eram vistos ali na sua estante. Ele tinha lá no quarto dele uma cômoda antiga que ele guardava todos os livros espíritas lá. E ele tinha no escritório um amigo, né? um colega de profissão, eles eram associados no trabalho há mais de 20 anos. E ele nunca também falara com esse amigo sobre as lições do Espiritismo. E eles eram amigos não só ali de profissão, mas eram amigos também, as suas famílias. Eles viajavam juntos, faziam excursões juntos, eram pessoas muito próximas e muito queridas. E um dia, esse amigo dele, chamado Licínio Fonseca, ele veio a desencarnar. E aquilo foi um baque para o Joaquim Mota. O seu amigo, o seu colega de profissão, aquela pessoa tão querida, passou para o outro lado da vida.
com 60 e poucos anos de idade. E o Joaquim Mota ficou tão abalado, tão assim ruim com aquela situação, que ele pediu muito a Deus, a espiritualidade, que possibilitasse a ele de ir ao encontro do seu amigo no mundo espiritual, visitá-lo. A gente sabe, né, pelas obras de André Luiz, a gente tem muitos relatos nesse sentido, que durante o sono físico, nosso espírito se desprende do corpo e nós podemos visitar esses amigos ou familiares que já nos antecederam no túmulo. Então, ele tanto pediu que a espiritualidade atendeu e foi lá, veja só, né, Humberto de Campos, mais 3 espíritos para ajudá-lo a ir até essa região espiritual onde estava o seu amigo. Chegando lá, vocês não imaginam a alegria, né? Aquele abraço efusivo, aquelas saudações, aquela coisa tão boa, né, de rever um amigo, né? E após as saudações iniciais, o Licínio falou para ele assim: olha, Joaquim, muito cuidado, porque você sabe que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem aqui para esse lado. Ele, sim, meu amigo, sei, eu abracei essas informações muito cedo, né? Mas você sabe, Mota, que a gente renasce na Terra várias vezes, que as nossas esposas, nossos filhos, nossos netos são pessoas com as quais nós convivemos em outras épocas? Sim, meu amigo, perfeitamente. Mas você sabe, Mota, que no mundo físico nós estamos mergulhados num corpo que é um empréstimo e nós vivemos nele por algum tempo e depois temos que devolvê-lo? Sim, perfeitamente, meu amigo. Você sabe, Mota, que na Terra nós estamos vivendo entre o mundo dos chamados vivos e dos mortos, nós estamos muitas vezes mergulhados entre espíritos mais adiantados, espíritos mais atrasados? Sim, meu amigo, eu tenho todas essas informações. Nesse momento, o Licínio desvairou, né? Ele disse: afaste-se de mim, você não é o meu amigo Joaquim Mota. Ele, como, meu amigo? Sou eu, Joaquim Mota. Ele falou: não, meu amigo Joaquim Mota é ignorante como eu. Ele não sabia dessas coisas, ele foi e é o meu melhor amigo, meu melhor irmão. Ele não ia me deixar na escuridão. Eu passei a vida na Terra sem essas informações tão preciosas. Se ele soubesse disso, ele teria compartilhado comigo. Você é um impostor, afaste-se de mim. Naquele momento, a equipe espiritual interveio porque o Licínio estava tão desvairado, com o olhar esgazeado, eles afastaram Joaquim Mota, o reconduziram ao corpo físico, e quando ele chegou no corpo físico, ele acordou, era madrugada, ele não teve a impressão que tivera um sonho ou um pesadelo, não. Ele teve a nítida certeza que encontrara o seu amigo querido Licínio Fonseca. E levantou-se, abriu a janela do seu alto apartamento, e quando olhou lá embaixo, aquele casario, ele pensou consigo: naquele momento, dezenas ou centenas de pessoas poderiam estar deixando as experiências da vida física e adentrando as experiências do mundo espiritual na vida maior. A partir daquele momento, ele começou a pensar de maneira diferente a respeito do espiritismo e da sua divulgação. Então, o Emmanuel tem uma frase muito bonita, ele nos fala sobre isso: a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, queridos amigos, quando a gente compreende essas lições, muito será pedido daquele que muito recebeu, nós temos essas informações tão preciosas e não podemos guardá-las só para nós. Temos que também compartilhar com as pessoas que nos rodeiam, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso grupo profissional, do nosso grupo social. Essas informações tão preciosas que nos tornam pessoas melhores, que nos ajudam a conviver, nos ajudam a entender os problemas da vida, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Então, essas informações não podem ser guardadas
de uma forma egoísta apenas para nós. Nós temos que compartilhar. Por isso eu adoro o verbo compartilhar. A gente tem que compartilhar todas essas luzes, todas essas informações. É isso, meus amigos. Estou à disposição para alguma colocação, algum acréscimo da parte de vocês também. Wellington. Wellington de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Do Sul. Espetacular, meu amigo, espetacular. Que bom. Na verdade, eu sou de Goiás, Adalberto. Mas estou morando aqui no Mato Grosso do Sul. Neste ano faz 30 anos que estou aqui. Uma das minhas... eu vim para cá em 98. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 5 livros, né? Os 5 livros, aqueles básicos, né? Uhum. E eu e a dona Lúcia chegamos aqui para ficar 3 anos. Eu achei interessante trazer apenas o livro básico, porque como a gente ia ficar somente 3 anos, 98, ia passar o ano 2000, 2001, tudo bem. Mas a gente resolveu ficar mais 3 anos, porque a dona Lúcia trouxe os filhos dela e os meus filhos também vieram para cá, os 3. E meus filhos vindo para cá, os filhos da dona Lúcia vindo para cá, eu ia ficar aqui, nós ia voltar para o Brasil e ficar sozinho. Então, eu resolvi ficar mais 3 anos. E eu estou há mais de 20 anos aqui. Já vai para 25, hein, Adalberto? 25. O que acontece? Em certo momento, alguém me liga lá de Suzuka, né? Uhum. E me fala assim, olha, eu venho uma pessoa aqui. Para começar, é que você é muito novinho, você não sabe que elas tinham o Orkut, né? Não era, né? Você não sabe o que é o Orkut. Então, nós Lembro, tínhamos lá... sim. Imagina. E aí, a grande dificuldade, né, até 2006, era saber onde que estavam os espíritas no Japão. Uma relação de Uhum. casas, fazer visitas, quem são, que fazem, o que comem, como vivem, né? Aquelas coisas assim, né? Se reproduzem ou não, né? Então, é grande dificuldade, né? Uhum. Quando a Alice chegou na minha casa, a primeira vez que ela chegou, e a Alice é uma das fundadoras da associação, juntamente com a Beth Hiraide, juntamente com a Júlia Neza, nossa grande causadora de tudo, a grande dificuldade era fazer o quê? Que grupo fazer? E como eu tinha já experiência lá no Paraná de divulgação, nós resolvemos, uma turma de 3 casais espíritas aqui em Ueda, a gente resolveu fazer a Associação de Divulgadores do Espiritismo. Uhum. E foi um divisor de águas. O Espiritismo, quando vem a Júlia Neso, antes e depois, é completamente diferente. Uhum. Nós formamos uma grande família. Que E bom. isso que você falou agora, né? Poxa, a gente não sabia. Por que você não me falou que você é espírita? Por que você não falou? Hoje a gente sabe onde que tem os espíritas, os e todos aqueles que nos ajudaram, porque a gente não fica calado, a gente vai e, e divulga isso. Não tenha vergonha de dizer que você é espírita. Que Eu bom. tenho muito respeito. Eu tenho na fábrica, tenho um amigo evangélico. E eu falo assim para ele, olha, eu tenho uma outra filosofia, uma filosofia racional espiritualista. Nós acreditamos na reencarnação e tudo mais, né? Uhum. Eu não falo a palavra espírito porque eles têm uma certa assim, Restrição. restrição. Então, eu não falo que eu sou espírita, eu falo que eu sou espiritualista, né? E eu vou falando, né? Vou falando de Paulo, né? Vou falando de Que Paulo, falo coisa assim, olha, boa. Paulo é um nosso grande divulgador e Uhum. do cristianismo,
e ele divulga para todos que precisam. Então, nós, como você, meu amigo pastor, você é cristão, você tem que falar para todos, e principalmente para aqueles que não conhecem o cristianismo, a ideia do Cristo. E nós estamos num país onde o Cristo é Cristo, é Sim. apenas o Cristo lá do Natal, nem no Natal, né? Porque no Natal não tem Cristo, não. Então, o que acontece? Certo dia, meu chefe falou assim, ó, tá saindo muito furiô nessa máquina, tem problema, tá saindo furiô. Por que você não pede para o teu Cristo lá ajudar a não sair mais furiô? Furiô é peça, O que é? com defeito. Furiô é peça com defeito, para quem Ah, não sabe. vocês não entendem o que é furiô. Aham. Essas com defeito. Tá saindo muito defeito nessas aqui. Aí eu falei assim, olha, tá saindo defeito, não é por causa de que eu estou orando menos, é porque nós estamos todos cansados aqui, temos que descansar, trabalhando demais, né? 4, 5 horas de zangueô não dá, né? Não é máquina, nós não somos máquina, né? Nós somos... E Deus sempre está aqui, Ele está do teu lado, eu falei para o chefe, e ele ficou com medo, né? Que ele falou, o baquê, né? O baquê? Não, não é o baquê. É o teu. Quando você se preocupa com a tua família, se preocupa com você, se preocupa com o Adalberto, deixa funcionário. eu ver, Adalberto, o baquê é o fantasma, tá? Desculpa. Mas eu vou terminar a situação. Gente, como você terminou com essa aqui, a maior caridade que se deve fazer a sua divulgação, esse é o grande mote da nossa associação, divulgar o Espiritismo, Que bom, Adalberto. né? E unir, porque Jesus falou assim, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Sim, verdade. Wellington, Você sabe, arigato, muito, muito obrigado, viu? Gostei muito. obrigado a você, Adalberto. Eu venho de uma época, hoje é muito mais fácil, né, falar que é espírita, mas no passado, você encontrava uma pessoa, perguntava para ela assim, a pessoa falava que era católica, protestante, assim, numa boa, né? Mas quando era espírita, qual que é a sua religião? Espírita. Como? Espírita. Falava tão baixinho, às vezes numa fila ali do hospital, quando você tem que declarar a sua religião, a pessoa fala de uma maneira quase inaudível, né, para quem está próximo. Então, hoje a gente já vê pessoas falando de uma maneira muito mais aberta, né? Sou espírita, que coisa boa. Então, não vamos, Adalberto, em nome dessa divulgação, em nome desse conhecimento tão libertador, né? Não vamos ocultar isso das pessoas, porque a nossa informação de sermos espíritas, às vezes, passa para uma pessoa a vontade de conhecer, né? E quantas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, aquela pessoa tem um comportamento diferente. E aí a pessoa já deduz por aquele comportamento que ela tem alguma informação a mais, e aí vem saber qual que é a sua religião. Aí a pessoa fala assim, sou espírita. Então você veja que essa religiosidade, esse conhecimento já está moldando a maneira de ser daquela pessoa. Então isso também fala, né? E esse falar, né, através da nossa postura, do nosso comportamento, é muito forte e também contribui, não é, Adalberto, para a divulgação da doutrina espírita. Wellington, a gente tem que falar assim, as pessoas falam assim, você é espírita kardecista de mesa branca? Isso mesmo. Eu sou espírita kardecista de mesa branca e cristão. Falei, só que tem um problema. Primeira coisa, mesa em casa não é branca, é rosa, porque minha esposa gosta da... É isso Então, a gente mesmo, né? não podemos ficar, né? As pessoas vêm, falam, né, para nós assim, Ofendidos, né? a gente não pode julgar ninguém, porque falta de depois, com o tempo, você vai explicar, olha, isso aí não é bem assim, não precisa ser branca a toalha, né? Não precisa ser branca, pode ser qualquer cor, e assim vai, né? Então, Nós isso morávamos no... chega a entrar já no bate-papo, no assunto, já começa a gostar do assunto. Verdade. Nós morávamos numa cidade próxima aqui de Campo Grande, uma cidade bem menor,
E a cabeleireira da minha esposa, né, sabendo que ela era espírita, sempre passava lá na porta do centro. E aí um dia ela resolveu parar. Minha esposa estava lá na porta. Não era um dia de reunião, era apenas um dia de cuidar de algumas questões administrativas lá. E aí a cabeleireira dela parou, né, e naturalmente a curiosidade de conhecer, né, aquele local da linha protestante. Aí ela chegou lá, entrou assim meio ressabiada, olhou e falou para minha esposa: Nossa, é tudo normal, né? Aí a minha esposa disse: O que você esperava encontrar aqui? Esse tudo normal, né? Então, é assim que a gente vai desmistificando, né? A mesa não tem toalha branca, né, Adalberto? Então, é assim, né? Que coisa boa. Olha, olha que interessante, toda a fala hoje. Eu vou trazer uma história minha. Antes de conhecer o espiritismo, eu era bem analfabeto, né? E após conhecer o espiritismo, geralmente a gente se alfabetiza, né? Antes era bem ignorante, né? Dessas leis que são tão naturais, né? E, e, a, e com o passar do tempo, realmente isso vem, vem, vem nos mostrar, né? Vem colocar, em prova tudo que a gente aprendeu realmente com o espiritismo. Será que realmente você já aprendeu, já interiorizou, ou será que ainda está na superfície? E essa semana eu tive uma prova bastante legal, assim, né? Que eu vou trazer uma história minha, né? Que aconteceu. Então a gente vê que quando uma pessoa liga para você nervosa, brava, discutindo uma certa irritabilidade, te xingando para cima de alto escalão para cima, assim, era bem natural. Muito fel na, na fala que você fala. Eu falei, nossa, mas você mantendo a calma, tentando deixar dizer, não, não é assim, e foi o que aconteceu. Se antes de eu, talvez se eu não tivesse no espiritismo, talvez eu teria estourado com ela, teria falado mais alto que ela ainda, tinha gritado mais alto que ela, e hoje não, realmente você baixou o tom de voz, né? Ficou muito baixo. Isso não é porque é o conhecimento, é o entendimento que você tem e fala, poxa, mas eu dou o direito dela falar dessa forma porque ainda ela talvez não entenda o que eu já entendo. Por eu entender, eu já me controlo para não estourar, chegar a ponto de me igualar naquele mesmo termos, é a animalidade, né? Que a gente chega e fala, poxa, não, não é dessa forma. Se você quer ser aquela pessoa de bem, e você quer ser realmente a paz no mundo, você tem que ser a paz primeiramente, manter a paz, para você realmente passar a paz. Então foi o que me aconteceu essa semana. E ainda assim, estou tentando ainda são muitas coisas, né, que você ouve que ainda fica, sabe, interno, mas assim, entra aqui, sai por aqui, mas algumas palavras ficam porque são muito pesadas, né? Mas a gente vai passando. Mas graças ao Espiritismo você tem esse entendimento. Não é porque eu estou na frente de todo mundo. Não, é assim, aconteceu e eu mantive realmente essa linha, né? Que você realmente a gente olha, você consegue sair e olhar de cima, olhar, ver aquela situação. Falei, poxa vida, antes talvez eu teria me perdido no lodo, né? Caído no mesmo mar que ela, né? Mas hoje não, eu consegui manter essa essa vibração, né, talvez acho Que que bom. através dos estudos, graças ao espiritismo, essa bendita doutrina. Você está na fase de digerir a mágoa, né, Isso é Henrique? verdade. Foi bem por aí mesmo. Você olhar, se você ainda tivesse na superfície, talvez, se a gente, muitas das vezes, ainda está na superfície, a gente vai trombar e acaba afundando. Nesses momentos, a doutrina espírita tem muitas informações importantes para a gente, né? Principalmente da gente entrar em oração, né? A gente mudar aquele padrão vibratório, né? Aquela energia tão ruim que a gente recebe, a gente mudar o padrão, passar para um outro padrão,
um padrão de paz, de perdão, né? E, principalmente, sair daquela disputa emocional, não é, Henrique? A gente fica assim depois, a gente passou, mas a gente fica assim, mas eu deveria ter dito isso. Se ele tivesse me falado isso, eu deveria ter respondido isso. Aquele duelo mental, né? Então, a gente tem que quebrar essa conexão emocional que a gente tem com a pessoa para a gente realmente dissolver a mágoa, né? Muito importante, muito... Isso a doutrina espírita traz para nós, né? Então, realmente, como você está falando, né? Muito bom. Muda a nossa maneira de ser, né? Obrigado, Wellington. Que gracinha. Deus. Henrique, Diga. eu não sei se... Eu acho que o Marcos e a Sandra só podia ficar até às 9, né, Marcos? Vamos encerrar. Gente, a gente já reprogramou aqui, pode seguir normal aí. Tranquilo, já redirecionamos aqui, tá tudo bem. Que bom. Marcos, Eu queria lembrar, né, aproveitar que abri o microfone aqui, mas isso que foi falado é muito importante, né? Porque a gente vai ver o quanto que todos nós ainda somos, né, espíritos necessitados, e que um dia também caminhávamos, né, como o Henrique de alguma forma falou agora, também assim, em meio ao nevoeiro, né? E aos poucos esse nevoeiro vai se dissipando conforme a gente vai compreendendo, né? O nosso grau de compreensão, de entendimento vai avançando, a gente vai... Essa semana eu tive uma conversa, uma colega de trabalho, ela é católica, né? Mas ela gosta muito de conversar sobre o espiritismo, a gente conversa muito, às vezes a gente até precisa, não, agora vamos trabalhar porque já a gente está falando muito, né? Mas e ela estava falando, uma hora ela falou assim, não, porque a gente tem que ter temor a Deus, né? Aí, aquele ponto, né, que a gente sabe que não é bem por aí, né? Então a gente vai com assim, buscando mostrar o que a doutrina espírita traz, mas sem assim violentar nenhuma consciência, né, como dizem os espíritos. Então a gente precisa sempre buscar nesse diálogo ter muita amorosidade, né? Então eu fui explicando para ela, falei, olha, na doutrina espírita a gente não teme a Deus, porque assim, essa questão do temor, e ela tinha citado algumas passagens do Antigo Testamento, né? Então eu falei, tá, vamos analisar o contexto da época, né? Naquela época era um povo muito rude, um povo que precisava de uma mensagem, né? Mais assim enfática, até para poder conter um pouco os excessos, né, que eram cometidos, né? Mas depois, quando vem Jesus, ele apresenta Deus não mais como, né, aquele que punia, que castiga, mas Deus como pai, né? O que um pai faz para um filho, né? O pai busca tudo que ele puder oferecer, né? Mas também orientar, encaminhar, instruir, né? Colocar limites quando necessário para o bem, né? Porque ele ama. Então, como disse João, Deus é amor, né? Então a gente vai entendendo que conforme a gente vai evoluindo, o nosso entendimento vai mudando, a nossa compreensão muda. Então tem sim pessoas que ainda hoje precisam ainda talvez dessa figura, né, de temer a Deus para conter alguns excessos que iria fazer. Às vezes a pessoa está pensando em cometer um crime e deixa de fazer porque teme a Deus, né? Porque está com medo do que de repente que ele vá para algum lugar assim depois, né? O inferno e tudo mais. Então vai do nível de consciência, de compreensão. Então por isso que a gente nunca pode ficar batendo de frente e esquecendo da caridade, né? A gente sempre tem que pensar, né? O que a gente vai fazer é caridoso, né? Porque às vezes, na ânsia de esclarecer, a gente falta com a caridade, né? Então buscar entender esses níveis de compreensão que nós um dia também não tínhamos a compreensão que nós temos hoje, e alguém teve paciência conosco, teve amorosidade, né? Então, achei muito interessante, né, essa questão do evangélico, né, que o Adalberto colocou aqui também, né, daquele diálogo. Eu também, ela é católica e as duas outras mais próximas são evangélicas também, né? Então, eu tenho certeza que elas ficam
ouvido comprido lá na nossa conversa, né? Mas tudo bem, né? Assim, eu acho que vai, né? A gente vai ali. Mas o bom é isso, é haver, né? Esse espírito de respeito, de amorosidade, que aí no mais as coisas fluem, né? Eu Era tenho isso. uma cunhada, Marcos, que é evangélica, né? Da família, eu acho que é a única evangélica, né? Da linha Batista. E ela, assim, gosta de alguns momentos assim, puxar a conversa comigo também sobre religião, né? E aí, no Natal, ela pegou e me deu um livro sobre Paulo de Tarso, né? Paulo, um homem de coragem e graça, né? Um livro de um reverendo norte-americano, um livro fantástico, né? Aí ela me deu o livro, certo, assim, naquela esperança de, quem sabe, né? Eu vou convertê-lo, né? Torná-lo evangélico, né? Depois da leitura desse livro, talvez ele se modifique, né? Aí eu peguei esse livro, né? Fiz a leitura dele e depois eu fiz uma conjunção daquelas informações com o Paulo Estevão, né? E rendeu uma palestra, né? Muito especial, né? Fiz essa palestra em vários lugares, né? Aí sempre ela via lá no Face, né? E ela assim, viagens com Paulo, né? Ela falou assim, que coisa boa, né? Certo, ele está viajando com Paulo baseado naquela obra que eu dei para ele, né? Aí depois, conversando com ela um dia, né? Eu agradeci, falei assim, olha, o livro é maravilhoso, me ajudou muito. E através desse livro eu fiz várias palestras, né? Naturalmente, eu peguei a parte espiritual, que também é contida em outra obra, que é Paulo Estevam. E ela falou assim, você sabe que eu comprei aquele livro para te dar e comprei um para mim também, né? E você sabe que eu peguei o livro e eu não consegui passar das primeiras páginas? Então, aquele livro era para você mesmo, né? Então, ficou a vontade dela de talvez fazer uma conversão ali, mas quando a gente já tem as informações, né, tão grandiosas da espiritualidade, como, né, a gente tem no Paulo Estevão, todas as informações que vêm, elas são importantes e nos ajudam, né? Mas a nossa convicção já está formada, né? A nossa convicção. E aí é essa questão que você falou, Marcos, da gente ter tolerância com o outro, de compreender, porque ontem, talvez, né, alguém também segurou na nossa mão e nos deu informações que hoje nós agradecemos tanto, né? Então, da mesma forma, as pessoas que chegam, eu particularmente, eu não discuto religião, se a pessoa quer discutir, eu não discuto, eu converso, né? Mas discutir, não. Respeito todas as religiões, né? Como a gente sabe, né, todas as religiões que tornam as pessoas melhores, boas, né? Não importa a denominação dela, né? E lá no plano espiritual, ninguém vai perguntar qual foi sua religião, né? Isso aí é de menos, né? Então, o importante é o respeito, é a convivência. E eu tenho com essa cunhada uma convivência muito boa, muito amorosa, muito respeitosa. Então, a gente vê que lá, mesmo dentro do segmento protestante, ela também está se tornando uma pessoa melhor, né? Então, isso que vale, é isso que é importante, né? E a gente se abraçar como cristãos, como espíritas, como irmãos em humanidade, não importa, aceita a religião que a pessoa professa, né? Contando histórias, né? Eu não vou me alongar, não. Eu prometo que é a última história que eu conto, tá? Sei que. Bom, eu, é, chegou aqui domingo, né? A gente geralmente quer dormir até mais tarde, né? Mas bate a campainha, é o Testemunha de Jeová. Muito Aí educados. também tem, Adalberto. Tem. Porque tem a bandeira do Brasil aqui, né? Tem a bandeirinha do Sim. Brasil. Inclusive, muitos deles falam português, e muito bem, bem falado. É, japonês, falando português. Japoneses que falam português, que legal. Mas tinha uma tropa, né? Tinha 5 mulheres e um rapaz, né? Aí eu convidei para entrar, e entrei. A dona Lúcia fica doida. Você vai mandar entrar? Não sei, já que é espírita, eles vão embora. Eu falei, não, vamos conversar.
sentou, servi café, todo mundo reunido, né? Falar de Deus. Falei, ótimo. Peguei o livro dos Espíritos, número 1 do livro dos Espíritos. Fecha os olhos e vai ver que o Deus teu é o mesmo que o meu. Aí, e eu fiz aquela assim, né? Aquela vibração, né? Fecha os olhos e vai ver que o Deus teu é igual ao nosso. Primeiramente, ele é único. Ele é daí eu li aqui assim, ó, é eterno. E aí fui lendo, né, o livro dos Espíritos, né? Se tivesse princípio, não teria. Ele é imutável, mas fui falando bem pausadamente. Ele é imutável, ele é imaterial, e aí vai, né? E é soberanamente justo e bom. Isso levou 5 minutos, né? E eu não deixei eles, eu tomei ponta, né? Quando eu terminei, as meninas todas estavam chorando, gente. Estavam chorando de emoção. Porque assim, olha, eu vim aqui falar exatamente tudo isso, que Deus é o único e você tem que ter ele no teu coração. Então, todos nós temos ele no coração, Que né? legal. Mas nunca mais voltaram, não sei por quê. Ei, Porque tô acharam que esperando você até já estava agora. convertido. É, Não, eu acho, Adalberto, eu acho que eles vieram aqui para Igor, aqui na frente da fábrica, eu acho que na frente sim. da fábrica, Mas que é eu queria que verdade. eles viessem aqui, sabe que aqui a gente inaugurou, né? E não tem ainda ninguém assim para, né? Amanhã tem reunião, a gente faz tudo virtual. Eu queria a casa cheia, mas não tem. Tem que fazer mais festa aqui, viu? Puxa vida. Mas é interessante, Adalberto, porque a gente vê que eles são corajosos. Eu vejo uma coragem muito grande por essa incentivo, né? Eles vêm na fábrica, quem trabalha na fábrica, eu, Fausto, Adalberto também trabalha em fábrica, e na mesma fábrica que eu trabalho, o Fausto também trabalha, né? E eu não sei se ele já encontrou na frente antes de entrar no portão, eles ficam ali na frente, várias pessoas. Eu não sei se eu não sei que religião que é, eu nunca perguntei também, mas são vários, são crianças, mulheres, moças, assim, juntos, né? E tentando parar, abordar alguém para tentar conversar ou, sei lá, né, oferecer algum tipo de ajuda, não sei. Porque como a gente sempre passa na correria, ontem à noite a gente estava entrando e a gente viu aquelas pessoas na frente ali, eu falei, nossa, que interessante, olha, tá vendo? Eles são, assim, tem essa postura de ir para frente, ir no local, ir buscar a pessoa, né, para falar a palavra de Deus, pregar alguma coisa, falar em nome de Deus, né, talvez, para tentar mudar o coração daquele irmão, que muitas das vezes, que nós somos espíritas, não temos coragem de chegar para fazer uma abordagem dessa para uma pessoa. E essas pessoas têm essa convicção, né, de que eu posso falar em nome de Deus para essa pessoa, para que ele possa realmente refletir, talvez mudar um pouco o seu modo de pensar, talvez, não sei, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu acho muito interessante, e não é só brasileiros, são japoneses no meio, né? Eu acho que deve ser, eu não sei qual evangelho, são evangélicos, mas não faço ideia de qual. Lembrei mais de duas histórias aqui, mas deixa para lá. Mas é incrível, incrível, muito bom. Obrigado a todos. Bom, já são 9h11, vamos então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, quiser acrescentar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade. Senão a gente já pode partir já para a nossa vibração e Ô, Henrique, eu gostaria de fazer um comentário, Por né, favor, meu e amigo, fique à vontade. referente ao nosso tema, nós falando da divulgação, pensando no espiritismo, nas outras religiões, né? Existem diversos meios e modos de tarefa, né? E pensando na próprio Paulo, como comentou o nosso amigo, nós temos ali uma tarefa no anonimato, né? Não é uma tarefa de grande divulgação, não é uma tarefa que alcança muitos corações, não é uma tarefa que a pessoa ela sobe ali então em algum local ou vai em algum centro, né, que fala sobre filosofia ou religião para divulgar, mas também é uma tarefa muito importante.
eu queria destacar a tarefa de Abigail na vida de Saulo, que mais tarde vai ser Paulo, né? Porque quando nós pensamos em muitos chamados e poucos escolhidos, nós não podemos, vamos dizer assim, buscar olhar para esse tema e pensar única e exclusivamente na divulgação, né? Porque o Espiritismo, por si próprio, ele mostra que existem diversos meios de tarefa, né? E uma das tarefas, ou melhor, missões que há no Livro dos Espíritos é justamente a missão de você ser mãe ou de você ser pai, né? Existem outras missões de você ser esposa ou marido, né? De você ser um excelente profissional. Se nós olharmos em muitos chamados poucos escolhidos, na própria área global do trabalho, nós vamos ver que os cientistas e os médicos são sacerdotes do Altíssimo quando são pessoas conscientes, né? Os cientistas, os professores, esses trabalhadores que alcançam, estão diretamente em contato com a vida, são sacerdotes do alto quando estão inspirados por Jesus, quando são seres conscientes, né? E dentro do nosso próprio lar, muitas vezes nós somos chamados ali para educar uma alma na figura de um filho, de uma filha, ou na figura de um irmão, que nós não sabemos o futuro daquela alma, né? Então, imaginemos se a mãe de Gandhi soubesse quem ele se tornaria. Se a mãe e o pai de Martin Luther King soubessem quem ele se tornaria, né? Então, essa figura dos chamados escolhidos, ela está expressa de modo muito bonito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no 3º parágrafo, o Espírito de Verdade vai dizer: homens, né? Homens, irmãos a quem amamos, nós vos convidamos ao concerto divino. E ele usa um símbolo, né, que as vossas mãos tomem a lira como um instrumento. Mas nós temos um instrumento. E qual que é o nosso instrumento? Aí Emmanuel vai nos convidar no Pensamento e Vida a gente poder observar quais são os nossos deveres e as nossas tendências, justamente no capítulo Vocação. Cada um de nós aqui tem uma vocação. Essa vocação nada mais é do que um talento que nós já vínhamos cultivamos em vida passada e hoje ele está aflorado, né? Alguns têm a vocação dentro de casa, outros têm a vocação em sociedade, né? Alguns têm a vocação no particular, outros têm... Existem diversos tipos de vocação, então qual que é o nosso instrumento, né? Então só gostaria de pensar que os muitos chamados, poucos escolhidos, há ali um convite, mas um convite com diversas tarefas, e todas as tarefas são importantes, né? Todas as tarefas são importantes, porque nós temos Paulo, mas sem Estevão, talvez nós não teríamos Paulo, né? Sem Abigail, a personalidade de Paulo seria outra, né? O que seria talvez de Simão Pedro se não tivesse ao seu lado Tiago Menor, se não tivesse João, e cada um com a sua tarefa, né? Então nós temos uma tarefa e nós temos um dever. E nesse chamado, o Cristo vem nos chamar a quê? Igual eu comentei, o Henrique ele foi chamado. Ele não precisou falar, mas ele deu exemplo, né? Nesse exemplo, ele plantou uma semente no coração da pessoa e ele foi chamado a ver que ele mudou já de fase. E cada um de nós é chamado diariamente para dar um testemunho, né? Nós somos escolhidos diariamente para fazer algo. E a nossa consciência dizer o que nós fazemos. Qual o nosso chamado? Então não existe tarefa grande nem tarefa pequena. Existe a tarefa de acordo com a consciência de cada um de nós, que é muito importante para Jesus. Mateus, meu amigo. Querido irmão Mateus. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado pelas reflexões. E, nossa, Eu acho o Mateus muito novinho para estar aqui. Será que a mãe dele sabe que ele está aqui? Muito novinho ele. É um irmão muito querido. Mas Ele olha é que... novinho na matéria, viu, Adalberto? Vai saber quantos milênios tem esse espírito, né? Muito bom, Mateus, excelente aí. Essa semana a gente teve um estudo também que falava que cada um contribui, né, no seu campo de ação, né? Então isso que você falou é muito importante, porque a gente precisa sempre fazer o melhor, né, que a gente puder, aonde nós estejamos, né? E é esse o nosso propósito maior, né? Que a gente, aonde estiver, seja o bom servidor, né? O servidor que realmente coloca ali, né? Não só o cumprimento do dever, mas coloca ali o amor, né? Fazer tudo com amor. Esse é o caminho, né? E dentro do que o Mateus falou aí também, tem uma colocação muito importante de Emmanuel no livro Estude Viva, quando ele fala assim, né, ao nosso lado, né? Às vezes no trabalho, na rua,
Nós temos pessoas, às vezes, que estão na iminência de um desequilíbrio, na iminência de um ato perturbador, de um crime. Então, quanto nós, né, na nossa individualidade, não apenas no aspecto religioso, mas como ser humano, quanto nós podemos olhar para essa pessoa, contribuir de alguma forma, né? Então, toda essa transformação que vem ao nosso interior, ela tem que ser colocada à disposição para aqueles que nos rodeiam, né? Então, nesse aspecto, é tão importante a gente ver que onde quer que nós estejamos, né, não importa quem nós somos, que grau de instrução nós temos, isso é indiferente. Mas o que é que nós podemos fazer de útil para junto daquelas pessoas que nós estamos e que esses conhecimentos que nos transformam, em que nós podemos aplicá-los no nosso dia a dia? Então, é isso que a gente vai ser, no aspecto de chamamento, vai ser analisado essas pequenas coisas, né? E não somente as grandes, mas os pequenos atos. E a gente sabe que as pequenas coisas, os pequenos gestos, às vezes eles falam muito mais de nós do que os grandes atos, aqueles que a pessoa quer que apareça no jornal, apareça na televisão, mas no dia a dia, quem nós somos? Como nós podemos contribuir na vida do outro, né? Então, essa transformação que primeiro acontece no nosso interior, ela tem que ser expressa, como o Mateus disse, né? No nosso dia a dia, na convivência com o outro. Então, isso é maravilhoso, né? Doutrina abençoada, né? O Espiritismo, ele veio para realmente transformar as criaturas, né? Transformar os corações. E aqueles que realmente não conseguem ainda fazer a transformação, paciência, chegará o momento para todos, né? Sim. Assim como chegou para muitos, chegará para nós também, né? Gratidão, mais uma vez, Wellington, meu querido. Obrigado, Eu Matheus. que agradeço, Henrique. Fausto. Agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Uma alegria, né? Conhecer amigos novos, né? Muita Muito gratidão. obrigado. E só para finalizar, então, Wellington, meu querido, suas considerações finais, e então, logo após, a gente pode fazer a nossa vibração e a prece de encerramento, tudo bem? Fique à vontade, meu amigo. Só mesmo agradecer, Henrique, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão, e quando você, né, me convidou, eu ainda não tinha o tema, né? No meio da semana eu ainda perguntei para você, né? Qual o tema que, né, vamos abordar, né? Ou eu tenho alguns temas aqui, eu posso sugerir algum tema, né? Aí eu falei, não, meu amigo, já está aqui escalado esse tema. E aí, quando a gente se debruça, Henrique, sobre um tema, às vezes a gente vê prismas que a gente não enxergava. Então, hoje, assim, apesar de várias vezes ter lido essa passagem do Evangelho, eu nunca tinha me apercebido da forma que eu percebi, né? Então, isso eu devo a esse convite e a oportunidade de estar com vocês, né? Muito obrigado e que estejamos juntos outras vezes. Um abraço a todos, gratidão sempre. Gratidão, meu amigo. Então, vamos já fazer a nossa vibração e oração final. Adalberto, fique à vontade, por favor. Bom, amigos, vamos elevar o nosso pensamento, vamos imaginar que os nossos amigos da espiritualidade, nossos anjos da guarda, nossos mentores, todos aqueles amigos que nos envolvem, possam colocar as mãos sobre as nossas cabeças. Vamos imaginar essa energia envolvendo todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e essa luz também envolvendo a nossa casa, no quarto, na sala, embaixo, em cima, na garagem, nos corredores, no banheiro, em todos os cantos, na cozinha. E vamos limpando todos os maus pensamentos com essa energia, com essa luz envolvendo a nossa casa. Porque a nossa casa
é a luz na escuridão. A nossa casa é a casa do caminho. É a porta que nunca se fecha. Nosso castelo, onde nós descansamos o nosso corpo físico e revigoramos o nosso corpo espiritual. A nossa casa é a luz na escuridão. E com essa luz, imaginando essa luz, vamos formar uma grande nuvem de energia, de bons pensamentos e pedir pela nossa amiga Érica, 28 anos, que cometeu suicídio com remédios, que ela possa ser amparada e socorrida no plano espiritual. Pedimos pela nossa amiga Maria de Sugimura, que está numa reunião hoje, que não pôde comparecer, que ela e toda a sua família possa receber o nosso abraço, o nosso carinho. Essa reunião difícil, que vai envolver um tipo de bullying, que nós chamamos de IGME, e eu creio que ela possa dar com sua luz e resolver esse caso tão delicado, tão íntimo. Pedimos pela Yasmine, que está na França, que ela possa receber também o nosso carinho, o nosso abraço, e ela pede também para sua amiga que está lá na França, a Caroline Bertalotti, que está com um filhinho pequeno e está muito fraco, que essa mãe possa receber também as nossas vibrações. Pedimos pela Loiane Sayuri Matarazzo, também desencarnada, que ela possa receber o amparo dos nossos amigos da espiritualidade. Pelo nosso amigo Tamo-san, que estava internado em Suzuka, com tumor cerebral, 60 anos, está de volta para casa, e que ele possa receber também o nosso abraço e o nosso carinho. Pelo nosso amigo Sudo-san, desencarnado, que ele também possa receber o nosso carinho. Pedimos pelo Henrique, nosso amigo, pedimos pela Neide e o Akira, pelo nosso amigo Wellington, lá do Mato Grosso do Sul, que ele possa receber o nosso carinho, o nosso abraço, ao Marcos, a Sandra, ao nosso amigo Matheus, Alice, ao Fausto, toda a sua família, a Luciane, que sempre nos brinda com mensagens, a Alice Saito, sempre alegre, que ela possa receber o nosso carinho, ao nosso amigo que está aqui como o iPhone, toda a sua família possa ser abençoada, iluminada, ao Mate e ao nosso amigo Edson. E a todos aqueles que irão rever esses ensinamentos do nosso amigo Wellington, que eles possam receber essas informações e sentir no seu coração que eles podem, sim, divulgar a mensagem de Jesus, porque nós somos os verdadeiros cristãos. E que Jesus possa abençoar a todos no seu coração. Muito obrigado. Arigato. Sandra, negashimasu. Então, vamos continuar envolvidos nessas vibrações tão suaves, tão sublimes, agradecidos por esse encontro, por essa reunião, pela possibilidade que hoje temos de nos irmanar com esses queridos que estão distantes fisicamente, mas que sentimos próximos aos nossos corações. Que de cada lar aqui presente nesse momento
possa irradiar a luz, o entendimento, e que essa luz possa envolver todos os nossos irmãos que estão nesse momento mais atormentados, muitos buscando, por fim, a própria existência. Que esses irmãos possam ser envolvidos nessa luz, nesse amor que emana de Jesus, nosso mestre, nosso modelo. Que essa mensagem, se ainda não chegou para esses irmãos, ela possa chegar de alguma forma através das nossas vibrações, mudando o campo mental, buscando se lembrar de benefícios que todos nós recebemos, lembrar de agradecer por essa natureza tão farta, tão linda, tão significativa, que nos envolve e que muitas vezes nós nem nos apercebemos. Que todos os nossos irmãos enfermos que se encontram nos hospitais ou então em tratamento em suas casas também possam ser beneficiados com essa luz, com esse amor, que apesar de imperfeitos, já podemos e devemos emanar. Que todos aqueles que ainda estão confusos com relação à sua missão, com relação ao entendimento das suas possibilidades, possam ter as mentes aclaradas e que possa chegar através de um amigo, através de um parente, ou através da espiritualidade, quando nos emancipamos em nosso sono, ou em outros momentos de reflexão, que esse entendimento possa chegar e possa transformar para melhor a vida, essa encarnação desses nossos irmãos. Agradecemos imensamente por conhecermos a mensagem de Jesus e essa doutrina maravilhosa. Que possamos, como nos foi colocado no estudo de hoje, que nós possamos levar essa mensagem através de palavras, sim, quando for possível, mas principalmente que possamos colocar esses ensinamentos em nossos corações para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes reflitam cada vez mais com a mensagem Mestre Jesus. Continue nos abençoando, nós rogamos, e que possamos ser a cada dia um pouco melhores do que somos atualmente. Esteja sempre conosco, querido Mestre Jesus, que assim seja. Assim seja. Agradeço. Gratidão, Marcos, Sandra, querida amiga. Gratidão. Obrigado a todos. É muito comovedor também
Eu sou um chorão, não ligue, não. Só agradecendo a todos pela participação de hoje e deixo aqui meu carinho para todos. Obrigado, Wellington, mais uma vez, a todas que aqui estão Obrigado. presentes. E convidamos a todos para o Evangelho da próxima semana, que será com a nossa amiga Ana Teresa Camões Bem. Se alguém tiver tempo, fiquem conosco. Participem conosco, compartilhem, seja muito bem-vindo. E gratidão a todos. Até a Obrigada. próxima. Tchau, pessoal. Gratidão, Tchau, pessoal. gente. Ótimo dia. Tchau, Obrigado. obrigada, Boa noite. sejam Semana abençoada. Tchau. Tchau, gente. Ô, Neide,